Bota uma intérprete aí. Agora, nós vamos passar para a palestra do professor Alain. A gente está sem intérprete. Bota a Rosana que ela vai ver a cara dela. Vamos lá. Passaremos para a palestra do professor Alain Macedo Santos. Ele é graduando de Pedagogia pela Unirio, está cursando pós em Educação Especial e Inclusiva e Neuropsicopedagogia. Alain tem 15 anos de magistério. Desses, 13 são dedicados à educação especial. Trabalhou no Centro de Educação Especial José Reis por 11 anos. Atua em sala de recursos há 8 anos em Itaboraí e é professor de apoio especializado em Niterói. O tema de sua palestra é Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado. Alan, a gente está com um problema em relação à intérprete, você pode começar e assim que a gente conseguir, a gente coloca a intérprete junto com você, tá ok? Infelizmente, a gente pede desculpa aos surdos, mas a intérprete está com problema. Ok, eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito honrado pelo convite da Simone em estar participando desse seminário, porque eu sou filho da terra, né? Eu sou de Rio Bonito, minha família toda é de Rio Bonito, e a minha primeira oportunidade de emprego foi em Rio Bonito, foi a cidade realmente em que eu pude crescer e aprender muito na educação especial, sobretudo no José Reis. Estou até hoje, não sei se vai dar para ver, mas hoje eu estou vestindo uma camisa que era uniforme, então uma homenagem também a todos os meus colegas do José Reis, que estão aí assistindo também, e todos os colegas de Rio Bonito. É como se eu estivesse reencontrando vocês depois de 1 ano e meio. Então, meu coração é só gratidão nesse momento, nesse dia de hoje, e eu espero colaborar com vocês nesse momento com essa palestra. Como a nossa querida Simone falou, o meu tema é Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado. Todos juntos por uma educação inclusiva. Então, como descrição da imagem, está aí. Mãos coloridas que estão representando as diferenças e a frase em destaque. Todos juntos por uma educação inclusiva. E aí eu vou agora me autodescrever. Eu sou magro, branco, de cabelos curtos, pretos, olhos castanhos escuros, uso barba. Ao meu fundo tem uma cortina estampada e uma estante com livros e DVDs. Pode passar, por gentileza. Isso aí tem um pouquinho da minha formação, né? E a descrição da imagem está aí. É uma fotografia minha, vestindo uma camisa branca, usando óculos e segurando um livro sobre atendimento educacional especializado. Eu me vejo como um professor pesquisador da área, estudioso da área e militante também na área da educação especial. Pode passar, por gentileza. E aí eu não poderia começar essa palestra sem falar de algo que eu entendo como fundamental, a empatia. Não tem como você fazer educação especial e inclusiva se você não tiver essa capacidade incrível psicológica de se colocar-se no lugar do outro, né? E aí eu trago uma definição de empatia que diz: empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. Na educação especial, a gente vai desenvolvendo diariamente essa capacidade de colocar-se no lugar do outro. E aí eu vou pedir ao nosso colega para estar colocando já um vídeo. Esse vídeo ele consiste numa campanha, foi feita uma campanha que se chama E Se Fosse Seu Filho, em que personalidades, atores e atrizes,
interpretavam situações reais que eram enviadas para eles. Então, é um vídeo de sensibilização muito importante, tá? Que vai trazer a gente essa concepção de empatia, de colocar-se no lugar do outro, essa concepção importante que vai valer para todos os profissionais. Eu vi que eu tenho muitos normalistas aqui, lá do desembargador, e eu fui normalista de lá, do desembargador, por uma temporada. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui. E vocês que estão estudando para serem, né, professores, e muitos de vocês podem se encaminhar para a educação especial, eu gostaria que vocês estivessem desenvolvendo essa capacidade da empatia. Vamos assistir juntos esse vídeo. Está sem áudio. A gente teve um probleminha técnico, mas logo nós vamos colocar o áudio. Eu gostaria de prestar atenção. Eu pago muito caro essa escola para ter uma criança deficiente em sala atrapalhando a educação do meu filho. Ela estava se referindo ao meu. Silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Uma outra mãe se levantou e começou a questionar sobre uma lancheira perdida e absolutamente mais ninguém tocou no assunto. Mas eu nunca mais consegui esquecer aquela frase. E se fosse o seu filho? Eu estava no elevador com meu filho e aí ele começou a mexer as mãos, começou a se balançar. Estava ali quietinho e de repente começou a balançar as mãos. Aí tinha uma mãe com uma filha no elevador também e essa menininha perguntou: mãe, por que ele faz isso? Aí a mãe imediatamente respondeu: não sei, minha filha, ele deve ter algum problema. Não chega perto dele não, fica aqui com a mamãe. Eu tive vontade de sair correndo dali. Desci no primeiro andar, não era nem meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Dia bem difícil. Talvez fosse o calor ou alguma dor que ele estivesse sentindo e não conseguia me explicar. E eu também não conseguia entender. Eu sei que aquele dia ele estava berrando bem mais do que nos outros. Foi quando a polícia bateu na minha porta. Foi assim que eu descobri que a minha vizinha tinha chamado a polícia, dizendo que não aguentava mais os berros do meu filho. Quando o policial viu que meu filho tinha autismo e não conseguia falar, ele ficou tão sem graça, me pediu desculpas. Quando ele estava indo embora, ele se virou para mim e falou: mas ela sabe? Eu falei: ela sabe. O policial baixou a cabeça e entrou no elevador. E se fosse o seu filho? Era Natal. A família começava a organizar um encontro. Meu filho não conseguia ficar acordado até tarde, em função dos fortes remédios que ele estava tomando. Ele precisava dormir até as 9 horas da noite. Expliquei a situação à família e pedi que eles marcassem o encontro um pouco mais cedo. Assim ele poderia aproveitar pelo menos um pouco. Foi minha mãe que respondeu no grupo da família: Natal é à noite. Tem que ser até a missa do galo. Detalhe: nem católicos são. E muito menos assistiram à missa. Nesse ano, não fomos ao Natal da família. E se fosse seu filho? A falta da empatia é um problema sério. E vocês viram que isso não é uma coisa estranha, até no meio. Então a gente precisa diariamente desenvolver essa capacidade. Mas nos tempos atuais, Alan, o senhor está dando muito eco também. Você tem como tirar o fone, botar o fone de novo para ver o que pode ser? Um minuto. Se nós intérpretes também não conseguem compreender para poder falar.
Isso acontece, gente. E Nós agora? estamos E ao agora? vivo. Fala aí para ver. E agora? Você me ouve? Continua com eco. Antes Então, não. tenta de novo. Tenta falar. Não. Fala aí, Alan, para ver. Você está me ouvindo agora? Beleza. Agora tá Então é ótimo. melhor eu não usar fone, porque aí não está dando interferência nenhuma. Eu vou falar aqui, mas o áudio está dando para escutar direitinho, não tá? Ok, qualquer coisa você pode interromper aí para a gente poder estar dando o nosso melhor para a galera, que os colegas estão assistindo a gente. E aí eu dizia, gente, sobre a empatia, né? E esse vídeo, ele trouxe situações reais, né? Claro que expostas por personalidades, que falavam justamente sobre essa questão da empatia. Mas eu queria trazer um novo conceito para vocês hoje. O conceito de empatia-ação. Por que empatia-ação? Nos tempos atuais, a gente não... É maravilhoso que a gente realmente se coloque no lugar do outro, que a gente sinta, né, tenha essa sensação psicológica de colocar-se no lugar do outro, mas mais importante do que isso é eu exercer uma ação para transformar essa realidade que eu estou observando, para transformar a problemática daquela pessoa em algo mais leve. Então, a empatia-ação é essa possibilidade de eu ver, sentir o que o outro está sentindo, colocar-me no lugar dele, mas exercer uma ação. Nós, professores, fazemos isso geralmente todos os dias. E agora, eu gostaria que vocês participassem aí através do chat, porque eu vou fazer uma atividade com vocês muito rápida. É uma leitura de imagem. Então, por favor, pode passar. Eu vou trazer uma imagem para vocês e eu gostaria que vocês prestassem atenção. A descrição da imagem diz: é uma fotografia em preto e branco da visita do Papa Francisco, né? A Vossa Santidade está no Papa Móvel, rodeado de pessoas. E em destaque, uma pessoa usando cadeira de rodas, né? Um cadeirante, elevada pelo público. Essa imagem que vocês estão vendo aí seria um exemplo de empatia-ação? Deixa eu ver aqui no chat para ver se alguém consegue me dizer algo relacionado a isso. Vocês que estão assistindo, vocês estão vendo alguma, na imagem que eu exibi, um exemplo de empatia-ação? Prestem atenção, eu sei que a imagem está em preto e branco, né? Alguém consegue identificar uma empatia-ação nessa foto? Podem falar, gente, não precisa nem ficar envergonhados. A gente sabe que essas visitas, né, do Papa, sim, agora que eu vi, atualizou aqui para mim agora. Sim. Um monte de gente disse que sim, né? E qual foi a ação? Quem teve a ação empática aqui e exerceu a ação? Isso aí, ó. Alguém já disse aí, por levantar a cadeira com o homem. É justamente isso. Nós sabemos que essas visitas do Papa, né, sempre há multidões de pessoas. Muitos cristãos vão às ruas para verem o Papa passar. E aí eu imagino aquele cadeirante que também talvez tivesse esse sonho, tivesse essa vontade de ver esse Papa passar, e ele, no meio da multidão, será que ele seria notado do Papa, sendo que ele está um pouco abaixo, porque ele está sentado, e todo o restante está de pé? Talvez ele não conseguiria, né, enxergar o Papa, não conseguiria ver o Papa, e as pessoas que estavam ali do lado viram aquele cadeirante. No momento que o Papa passou, as pessoas levantaram a cadeira desse cadeirante, fazendo com que ele realizasse esse sonho.
né? E o Papa consegue vê-lo. O Papa, ele passou no carro do Papa Móvel e ele conseguiu ver, houve ali uma comunicação entre o cadeirante e o Papa. Então, essa imagem, ela é uma prova de empatia-ação. As pessoas que estavam ali, o público que estava ali, se sensibilizou com a questão do cadeirante e eles exerceram a ação de levantar o ombro. Isso é lindo, né? E o professor, ele tem muito disso. Eu vejo, nessa multidão que está aí embaixo, eu vejo muitos professores de educação especial. Pode passar, por gentileza. Obrigado pela participação de vocês. E aí, o que é inclusão? Eu trago aí na descrição da imagem, é uma imagem de animação minha, né, vestindo azul, fazendo uso de um óculos com a mão no queixo, com uma expressão, né, de pensativo. E aí eu digo assim, inclusão. Inclusão é um movimento mundial de luta das pessoas com deficiências e seus familiares na busca de seus direitos e de um lugar na sociedade. E aí a inclusão, ela é ampla, ela é totalmente ampla, tanto que a gente viu a Mariana falando anteriormente à minha palestra sobre a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, mas há uma inclusão muito maior que é pelos seus direitos e o lugar que eles têm na sociedade. Então, nesse processo de inclusão, nós, como professores, somos agentes dessa inclusão, tá? E também, né, além de ser agentes dessa inclusão, nós somos essas pessoas que vamos realmente participar dessa luta como realmente militantes dessa causa da inclusão. Pode passar, por gentileza. E aí eu trago alguns marcos históricos e normativos da inclusão no Brasil. Como se deu esse processo? Então, lá atrás, ainda, né, no Brasil Império, o Instituto dos Meninos Cegos, né, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, o IBC, e o Instituto de Surdos Mudos, que hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Ambos foram, né, instituições que foram, e até hoje são referências dentro da cidade do Rio de Janeiro e para todo o Brasil. E no início do século XX, o Instituto Pestalozzi, né, instituição especializada no atendimento das pessoas com deficiência mental, que também foi muito importante. Essas instituições de educação especial são e foram exercer um papel importante na nossa história, né, porque hoje a gente vive o contexto da inclusão que a gente tem que condenar parte da nossa história, né? Eles fizeram um trabalho importante, né? A escola especial, ela exercia um trabalho importante quando ninguém ainda fazia nenhum trabalho para essas pessoas com deficiência, tá? Em 1954, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a APAE, e aí vem a Constituição Federal, que traz como os seus objetivos promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer forma de discriminação, preferencialmente na rede regular de ensino. Pode passar, por gentileza. O Estatuto da Criança e do Adolescente também, no seu artigo 55, ele reforça dispositivos legais para determinar que os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então, mais uma vez, já vai direcionando para a questão da inclusão, até no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Ainda da década de 90, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos, Declaração de Salamanca, também marcam, dentro dos anos 90, um registro importante da nossa história. E também a nossa LDB, de 96, né? A lei que até hoje rege a nossa educação brasileira, ela refere-se sobre estar preferencialmente incluída, tá? Então, quer dizer, a pessoa com deficiência, ela precisa estar preferencialmente incluída, mas também haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, como existe o CAE em Rio Bonito, né? E na escola regular, as salas de recursos, que vão fazer um atendimento para essas pessoas com deficiências,
dentro das classes comuns do ensino regular, tá bom? Pode passar, por favor. Continuando, a Convenção de Guatemala também foi importante. O Plano Nacional de Educação, o PNE, né, ele destaca que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. Então, nós já estamos nessa caminhada, tá bom? A Resolução de 2001 também institui diretrizes nacionais para a educação especial e educação básica, mas só em 2008 veio a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão inclusiva. E aí, que é a sala de recursos, né? Essa política nacional, ela vem realmente implementando salas de recursos. A Política Nacional de Proteção das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Berenice Viana, também em 2012. Pode passar. Essas foram algumas, tá, gente? Eu não pude trazer todas, porque eu preciso respeitar o tempo dos meus colegas. E aí, aquela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, ela tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiências, aí no texto da época, transtornos globais de desenvolvimento, que hoje, né, é TEA, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Aí já é o trabalho realmente do atendimento educacional especializado através da sala de recursos. Pode passar, por gentileza. E aí, gente, qual é o conceito? Qual é a filosofia? O porquê da sala de recursos? O que ela precisa fazer? O objetivo dela? Então, eu trago aí para vocês. É um serviço da educação especial que tem como objetivo identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Já é o trabalho que nós temos realizado com esses alunos dentro da sala de recursos. O AEE, ele complementa, tá, e suplementa. Então, ele complementa para aqueles que ainda não conseguiram chegar no nível dos demais colegas e suplementa para aqueles alunos também que têm altas habilidades e superdotação, visando a autonomia na escola e também fora dela. Por isso é importante fazer esse trabalho conforme a Mariana falou, além dos muros da escola. O AE, ele não pode se confundir com reforço escolar. Então, por que isso? Porque esse atendimento ele tem funções próprias do ensino especial, na quais não se destinam a substituir o ensino comum. Então, muita gente acha que o aluno tem um pouquinho de dificuldade de aprendizagem, ele precisa ir para a sala de recursos, e isso não é o correto. Tá bom? Pode passar, por gentileza. E aí, qual é o público da sala de recursos? São os alunos com deficiências, né? Os alunos com TEA, transtorno do espectro autista, e os alunos com altas habilidades e superdotação. Pode passar, por favor. E as realidades da inclusão no Brasil. Aí a gente chegou num momento um pouco polêmico da nossa conversa, mas que a gente não pode deixar de tocar na ferida. Porque esse trabalho de sensibilização, que é feito pela educação especial, que hoje está sendo feito através do seminário aqui de educação especial, a gente não pode deixar de tocar na ferida, porque é importante, a gente precisa ser crítico em cima do que não está dando certo e traçar estratégias e propostas para a gente mudar essas realidades tão tristes que a gente vive, né? Graças a Deus, conforme a secretária de Educação de Rio Bonito, a Vanderluber, falou, né? Expressou, Rio Bonito tem um caminho bonito, mas é, assim, uma exceção no meio de tantos outros municípios. Então, vamos falar das realidades. Existem resistência dos professores e direções, manifestadas através de questionamentos e queixas, e até mesmo expectativas que possamos apresentar soluções mágicas. O professor do AE, ele não tem receita, ele não vai ter uma solução mágica para estar resolvendo os problemas, tá? Cada caso é um caso e a gente vai trabalhar em cima deles, buscando realmente um trabalho efetivo para esses alunos, né? E aí, quando se coloca muita expectativa nesse profissional, pode acontecer uma decepção
decepção ou frustração, né? Então, a gente precisa ter cuidado com o colega em relação a isso. Josiane, eu estou sendo muito rápido? Tá, legal. Ok. Professores regentes julgam-se incapazes de dar conta dessa demanda. Gente, essa desculpa já não cola mais. A política de educação especial, ela já, né, ela saiu em 2008, mas em 2009 já começou a acontecer. Então, já deu tempo de procurar formações continuadas. Rio Bonito oferece os cursos de educação especial. Então, não há mais essa... Não tem porquê, né, de julgar-se incapaz. Você se julga incapaz, você precisa buscar realmente conhecimentos para atender esse público-alvo. Falta de material adequado, de apoio administrativo e recursos financeiros. Uma realidade. Mas isso não é uma realidade só da educação especial. A EJA também passa por isso e tantas outras passam por poucos investimentos. Tá? Então, infelizmente, é uma realidade essa falta de material e de apoio administrativo. Então, a gente precisa tentar caminhar na militância para resolver esse tipo de questões. Tá? Pode passar, por gentileza. Falta de acessibilidade, né? Por quê? Tem muitas escolas que ainda não são acessíveis, tem aquelas escadarias enormes, né? Impedindo que esse aluno também faça esse movimento, tendo que descer turmas. Então, essa falta de acessibilidade e essas barreiras arquitetônicas é uma realidade triste que a gente encontra. Falta de incentivo à formação continuada do professor da rede de ensino. Graças a Deus, isso não acontece em Rio Bonito, mas muitos municípios não propiciam isso para os seus funcionários. O número excessivo de alunos na sala de aula, dificultando o acesso e permanência com a qualidade do aluno com deficiência. Olha, pode ter um professor de apoio, né, dentro da sala, mas também tem que diminuir o número de alunos. Porque o professor de apoio não é o professor do aluno. O professor regente é o professor do aluno e ele precisa ter tempo também, né, e dar qualidade de atendimento para essa criança. A insuficiência de transporte público adequado até o estabelecimento de ensino e inexistência de dados que identifiquem a demanda não atendida pelo sistema de ensino. Há muitas pessoas com deficiência ainda em casa, sem ser atendidos pelo sistema de ensino, né? E a gente não tem dados, muitas vezes vai ter que fazer um mapeamento para poder saber aonde está essa demanda que a gente precisa atender, né? E também a insuficiência de transporte público. Me deixa estarrecido ver, por exemplo, pessoas com deficiências em pontos de ônibus e muitas vezes fazem sinal e o ônibus passa direto, justamente porque o motorista não quer descer do ônibus, né, não quer, com o elevador, né, do ônibus acessível, levar e fazer acessibilidade para a pessoa com deficiência. É muito triste que isso realmente aconteça. E a falta de profissionais preparados para apoio à inclusão. Seria o que? Os mediadores, os professores auxiliares de apoio. A maioria, gente, dos municípios tem mais aluno com deficiência e poucos profissionais para atender essa demanda. Então, nós precisamos de mais concursos públicos para professor auxiliar de educação especial, tá? Professor, não só auxiliar, professor que nós precisamos. Pode passar, por favor. Mas existe solução para todos esses problemas da realidade da nossa educação? As mudanças, elas são fundamentais para a inclusão. A educação deverá ter um caráter amplo e complexo, quebrando o paradigma, deixando de existir a discriminação de idade e de capacidade, favorecendo a construção ao longo da vida de todo aluno, independente de suas dificuldades, dando oportunidades adequadas para o desenvolvimento de suas potencialidades. Para que a inclusão seja uma realidade, será necessário rever uma série de barreiras, além da política e práticas pedagógicas e dos processos de avaliação, né? Existem práticas pedagógicas conforme
a nossa querida Simone falou, né? O professor da sala de recursos vai fazer o plano educacional individualizado para o aluno, é uma proposta, né, que aí vai acompanhar esse aluno em cada processo e avaliando esse aluno, né? E aí, nesse processo, a gente vai ver se esse aluno precisa ou não de currículo flexibilizado, né? Onde ele vai trabalhar realmente as competências que ele necessita, né? E às vezes vai até deixar um pouco de lado, né? Vai priorizar algumas questões de AVD e as questões pedagógicas serão apresentadas a ele, mas não com tanta prioridade, porque ele precisa de outros conceitos mais importantes para a vida dele. Então, até esse processo de avaliação precisa ser modificado, né? Esse aluno ele não tem que fazer a prova igual aos demais. Ele precisa fazer, às vezes, uma prova adaptada, ou a avaliação dele ser descritivo, tá bom? Então, os professores, eles precisam criar alternativas que vão beneficiar a todos os alunos, não só os professores, a equipe escolar, tá bom? Através do seu PPP. É muito bom registrar essas ações através do PPP, utilizando esses currículos e metodologias flexíveis, respeitando a singularidade e especificidade de cada aluno, nos seus interesses, nas suas ideias, nos desafios e nas situações dele. Valorizar mais as metas do que os obstáculos no caminho. É uma maneira da gente não se frustrar e não se entristecer com o nosso trabalho da educação especial e da inclusão. Pode passar. E aí eu quero chamar vocês para uma dinâmica. Prepara o chat aí, galera. Prepara o chat. Eu quero que vocês escrevam no chat, não uma característica negativa dos alunos, mas eu quero que vocês escrevam no chat. Eu tenho aí a descrição da imagem, eu vou dizer daqui a pouco, mas primeiro eu vou dizer o que eu quero que vocês escrevam no chat. Eu tenho aqui, eu vou apresentar para vocês o novo aluninho da educação especial que entrou na escola, que é aluno de vocês. Esse aqui, ó, é o Gustavo. Tá vendo? Esse aqui é o Gustavo. Oi, Gustavo. Fala oi pra galera lá. Oi. Olha, o Gustavo é o novo aluno da educação especial da escola de vocês e ele vai ser aluno de vocês, tá? Ele tá chegando agora, ele nunca estudou em escola nenhuma, ele está ansioso como qualquer criança, ele tem os medos, os anseios dele, mas também tem os sonhos dele, porque ele é criador de cultura, ele é uma criança que tem conhecimento, ele não está entrando tudo na escola, mesmo sendo aluno da educação especial, tá? Então, o Gustavo, que é esse rapazinho aqui, eu quero só que vocês, né, deem um oi para ele, mas ele vai ficar aqui comigo. Eu quero que vocês escrevam uma característica negativa que as pessoas dão para a pessoa com deficiência. Vamos lá, escrevem aí uma característica negativa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês para ficar muito claros. Muita gente chama pessoas com deficiência de inválidos. Alguém mais tem uma outra característica que poderia me passar? Alguém lembra de alguma outra característica que geralmente é uma característica negativa, tá? Que as pessoas dão para a pessoa com deficiência? Imprestável. Isso. Gostei. Obrigado, Bruno. Incapaz, Eliana. Obrigado. Estranho. Ótimo. Vamos lá. Um peso, deficiente, estranho. Um peso, já vi muita gente falando também, vai ser um peso, já tem tantos alunos difíceis, mas esse especial, doente, coitado. Agitado também seria, gente? Limitado, ótimo, Luan, obrigado. Então, vamos lá. Vocês querem ver o Gustavo agora? Olha o Gustavo aqui, eu vou tentar mostrar para vocês.
É porque vai cair, eu coloquei no post-it, pode cair. Aqui. Ele está com todas as palavras, os rótulos que o mundo colocou nele, que as pessoas colocaram nele, e que muitas vezes, infelizmente, muitos professores colocam esses rótulos. Agora eu pergunto para vocês, esses rótulos, isso é justo para uma criança? Levo vocês a essa provocação e essa reflexão. Isso é justo com o Gustavo, que acabou de chegar na escola, cheio de sonhos, cheio de vontades? É justo com ele? Não é justo. E aí eu volto lá naquele primeiro vídeo da dinâmica que eu fiz com vocês, né? E se fosse seu filho? Eu sei que eu tenho muitos colegas profissionais de educação aqui que já têm família. E se fosse seu filho? Você gostaria que ele carregasse todos esses rótulos? Que as pessoas já visualizassem ele com esses rótulos? Jamais, né? Então vamos tirar esses rótulos todos do Gustavo e vamos nos permitir conhecê-lo do jeito que ele é. E aí a gente vai se apaixonar por ele. Podem ter certeza disso. Ai, gente, parece que eu lavei a alma agora. A descrição da imagem, gente, é uma fotografia de 5 bonequinhos, sinalizando 5 diferentes de tipos de deficiências, tá? E ao fundo deles tem uma paisagem meio que desfocada. Pode passar. E aí eu trago alguns registros, tá, gente? Do atendimento no AEE. São algumas fotos minhas de trabalho. Eu tenho aí 2 registros de trabalho em Rio Bonito, no Centro de Educação Especial José Reis. E tão lindo, gente, esse registro. Tem um Dinho, que foi muito especial. Eu passei 2 anos trabalhando diretamente com o Dinho e com a Camille também. Então, e tantos outros alunos, porque, né, eu já desenvolvi meu trabalho em 3 municípios, Rio Bonito, Itaboraí e Niterói. Então, tem esses atendimentos aí, algumas fotografias, né? Pode passar, por favor. E aí, na descrição da imagem, eu tenho 2 fotografias. A primeira, à esquerda, tem uma palestra, né, que eu dei dentro da escola. E a segunda, à direita, uma reunião de planejamento com os professores na sala de recursos. Por quê? Nós temos que fazer os atendimentos, mas o professor da sala de recursos, ele precisa ter um olhar muito amplo. E esse olhar amplo, ele precisa também fazer essa troca com os seus colegas. Ele precisa sensibilizar, né, a equipe escolar para as causas da educação especial e fazer essa troca entre os professores. É importantíssimo, tá? Pode passar, por favor. Aí, nessa imagem, eu tenho intervenções junto à família, né? A descrição da imagem são 3 fotografias, ilustrando diferentes momentos. Reunião geral com responsáveis, comemoração de data específica, que no caso era o Dia da Família, no Centro de Educação Especial José Reis, onde tem aqui a minha amiga Rosana, a minha amiga Ana. Que saudade de vocês, que saudade dessa instituição. E, por último, uma reunião particular com a família e profissionais envolvidos no processo de inclusão. Porque o professor da sala de recursos também precisa fazer essa intervenção junto à família. Ações que foram iniciadas na escola, elas precisam ser continuadas em casa. E aí é um trabalho realmente em parceria com a família. Muitas vezes você vai ter resistência da família, você vai ter que conquistar a família. Mas uma vez que eles entendem que o seu filho, né, ele está tendo benefícios, com certeza você vai conquistar a confiança dessa família e vai realizar um trabalho lindo também, tá? Eu acredito muito nisso. Pode
passar, por favor. E aí eu abro um espaço para perguntas, né? A descrição da imagem ele traz 3 pontos de interrogação em tamanhos pequeno, médio e grande, e dentro de balões de comunicação nas cores amarelo, azul e rosa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o atendimento educacional especializado que eu puder esclarecer, é claro, fiquem à vontade de expor no chat. Tira o... Vamos lá, gente. Alan, tem algumas falas aqui, tá? A Brenda Ribeiro tá falando. Em relação àquela primeira imagem da pessoa com cadeira de rodas, né? Depende do ponto de vista, deveria haver empatia por parte dos organizadores para reservar um lugar especial. Quer comentar? Quero comentar, sim. Eu acho que ela está com toda certa em relação a isso. No último carnaval de 2020, eu estive em Salvador, passei o carnaval lá. E os organizadores do carnaval, eles colocam áreas destinadas às pessoas com deficiência. Então, áreas altas, onde eles podiam ver os artistas passando em seus trios, os blocos de carnaval. Então, essas pessoas ficavam ali no alto, podendo ver tudo, interagindo com os artistas. Então, as famílias faziam um cadastro e tinham essa possibilidade. Então, realmente, qual é o nome dela, Simone? Desculpa, Brenda Ribeiro. Brenda Ribeiro, ela tem toda a razão. Os organizadores precisavam enxergar, sim, esse público e fazer um trabalho para eles nesse sentido. Acho ótimo. Pude presenciar um evento grande como o Carnaval de Salvador, que tem essas áreas destinadas, e realmente seria algo de acessibilidade e de sensibilidade muito importante, com certeza. Tem um projeto, vocês já devem ter visto, que é para a pessoa que usa cadeira de rodas conseguir ir na praia. Muito legal, gente. Aí eu acho que assim, é pensar na pessoa. Poxa, por que uma pessoa de cadeira de roda ela não vai conseguir entrar na areia, gente? Aí tem uma extensão que eles levam, tipo um tapete, mas é um tapete durinho que você leva até na beira da praia e coloca numa cadeira especial e claro que não pode ser aquelas ondas, né? Mas funciona. Gilsara Terena está assistindo, falou que muito bom. A Samara que falou que estava muito rápido, porque realmente o som está dando umas picotadinhas, mas infelizmente são problemas técnicos, a gente pede desculpas novamente. A Rose Pintor falou que tem o prazer de trabalhar com Alan na mesma escola e atesto que o que ele fala, ele vive na prática. Parabéns, meu querido. Que bom, obrigado, Rose. A Rafaela Garcia está fazendo uma pergunta. Alan, diante de uma perspectiva mais geral, como que é possível, por exemplo, potencializar essas ações em municípios extremamente pobres? Isso. Aí, eu acho que é uma questão realmente da militância. A gente sabe que a luta por direitos, mas os movimentos sociais no Brasil é o que garantem muitos direitos depois. Então, quando se une os familiares, né, e demonstra para esses políticos que existe uma vontade, que existe, né, pessoas envolvidas, engajadas num propósito, a coisa geralmente acontece. Essa é a experiência que nós temos. Então, eu vejo que municípios que realmente não têm tantos investimentos, ou que não existe um trabalho relacionado a isso, precisa realmente de uma união das pessoas que querem que isso aconteça. E aí, esse movimento social e essa militância pode, sim, fazer com que vocês cheguem no objetivo de vocês. Então, é um trabalho realmente lento, é um trabalho que vocês vão ter que procurar, conforme a Simone falou, né, no final da palestra da Mariana, procurar, às vezes, um vereador que vai assumir essa causa e vai representar essa causa nos meios maiores, né?
nos meios legislativos também. Fazer parte dos conselhos, né? Conselho da pessoa com deficiência, o conselho das escolas, que tem conselhos, tem muitos conselhos que a gente tem que participar. O que a gente vê é muita gente participando, várias pessoas, de outros conselhos. Então, assim, poucas pessoas se interessam em participar efetivamente disso, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um grande beijo para a Jussara. A Jussara foi minha professora de matemática na terceira série, antiga terceira série, lá no Colégio Sérgio Alves. Fui aluna de idade. Então, um grande beijo, tia Jussara. A Rosângela Martinati, mandando parabéns para você. A Andréa Vial falou uma coisa. Para além de ferramentas e recursos pedagógicos, são perpassados por atitudes, escolhas e postura inclusiva de toda a equipe escolar. Então, não é função... você que tem que falar. Não, fala que eu estou aprendendo. Não é função do professor de AEE só, não é função do auxiliar só, receber esse aluno e educá-lo e ensiná-lo. É função da escola toda. Mas pode falar, Alain. É porque existe essa questão do que você falou, é o acolher. Muitas mães, às vezes, chegam e falam assim, aquela escola não recebeu meu filho da maneira correta, então essa escola não é ideal para o seu filho. Eu penso assim, sabe, Simone? Acho que a gente, às vezes, tem que buscar locais onde a gente vai ser acolhido, onde nosso filho vai ser amado, bem cuidado, protegido, e trabalhar nas questões de desenvolvimento dele. E aos poucos... pode pensar também... esferas maiores, como a coordenação, por exemplo, você que representa, fazer essa sensibilização contra as escolas. Nós sabemos que é lei, não pode negar matrícula para esses alunos, né? Mas esse acolher é importante. A escola precisa desenvolver essas práticas, mas isso precisa ser discutido no processo de construção do PPP da escola, né? O professor da sala de recursos, ele vai fazendo essa sensibilização meio que diariamente dentro da escola. Conversa com um, dá uma palavra para o outro, traz um texto para outro, e aí vai sensibilizando, vai fazendo esse trabalho, e aí a gente vai ganhando força, porque aí um está junto, o outro também soma forças com você. É bem isso. Tem uma pessoa, quer dizer, não dá para identificar, tá como YouTube aplicativo de música. Não é justo uma pessoa com deficiência ser coitadinho. Ela já sofre pela deficiência e ainda é obrigada a aturar certas pessoas tóxicas. Então... porque, na verdade, Simone, essas pessoas, a pessoa com deficiência, ela não escolheu nascer com deficiência. Não foi uma escolha dela, né? Foi uma condição que a vida colocou para ela. Então, nós, quanto profissionais, nós precisamos ajudar a fazer com que ela enfrente essa problemática que é psicológica dela, é emocional, é social, porque existe o preconceito. Então, nosso papel quanto profissionais da educação, e se a gente pensa como o nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, fala, na questão de ser crítico, é ser crítico comigo mesmo também quanto professor. Eu ser crítico, será que eu estou excluindo? Será que eu tenho preconceitos pré-estabelecidos e que eu preciso realmente vencer esses preconceitos? Então, para transformar o outro, para transformar a sociedade, primeiro eu preciso me transformar quanto sujeito, quanto educador, quanto responsável, quanto pai, quanto militante. É isso. A gente precisa fazer uma autorreflexão de nós mesmos. Eu estou vendo aqui que tem bastante alunos lá do Colégio Desembargador. A Bianca Laureano está falando de um aluno que já terminou, já concluiu, que é o Mário André, e ele é cego. E ela falou, na época que o Mário estudava lá na escola, quem ajudava ele no ônibus era eu. Sempre botava ele no ônibus e arrumava um lugar para ele, pois ninguém ajudava e nem dava lugar. Assim, lá na escola a gente tinha a auxiliar que normalmente levava ele no ponto. Quando ele fazia sala de recurso era eu, mas de Silva Jardim para cá, graças a Deus, sempre tinha uma alma bondosa.
um colega de escola, e também, às vezes, quando ele chegava, ou o porteiro ajudava ele a atravessar, ou algum outro colega, e às vezes, quando nem eu, nem a auxiliar podíamos, sempre tinha um colega também que ajudava ele no ponto do ônibus. Mas é empatia. É isso aí. É justamente isso. Sem esse princípio, a gente não vai conseguir realmente caminhar em relação à educação especial. A Vanderlube, a nossa secretária, está assistindo, botou uma fala aqui. Agradeço aos palestrantes Mariana e Alain, que estão contribuindo ricamente para o nosso seminário. Rio Bonito se sente honrado com tantos profissionais capacitados. Tem muita saudade de Rio Bonito, gente, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Deixa quieto. Margarete Diniz. As cidades deveriam ter locais públicos para as pessoas especiais. Adorei a palestra do professor Alain. É Margarete de Niterói. Obrigado, Margarete. Ela deve te conhecer de lá, né? A Soraya Sampaio. Depois você comenta, peraí, que de repente a gente consegue juntar tudo. Muito bom o seminário, tudo explicado com muita clareza. Então pode falar, porque depois eu falo mais uma fala aqui. Obrigado. Em relação a ambientes públicos. Sim. Aí eu penso que realmente nós precisamos ter esses ambientes públicos para realmente dar acesso às questões culturais também, e sociais que esse indivíduo precisa. Como nós gostamos, eles também precisam de locais sociais que eles interajam com outras pessoas, né, e desenvolvam essas questões sociais e emocionais. Nós somos sujeitos que precisamos de comunicação. Nós precisamos de sentimentos. Então, por que não ter locais dentro da cidade que propiciem esse acesso a essa pessoa, a essas possibilidades, né? E quando a gente fala em acesso, não é só colocar rampa. Não é só colocar uma rampa na rua vai dar acesso para a pessoa. É algo muito mais profundo. Então, a gente precisa refletir realmente as ações de acessibilidade, né, aí nos conselhos da pessoa com deficiência, nos conselhos que mexem com essa parte da urbanização, para poder resolver essas questões que realmente, gente, se a gente for parar para pensar, cadeirante não existe de agora, não. Existe há muitos anos, há muitas décadas, sempre existiu. Então, por que ainda não resolveu? Porque são minorias? Será que é isso? Será que é porque alguns não votam por ter deficiência? Então, é algo que a gente precisa refletir. E aí, quem não pode, quem não tem voz, aquele que é, né, militante da causa, precisa ser voz dessas pessoas. Agora está aparecendo mais um monte de perguntas aqui, e eu tenho que sair até dessa que eu estou para ir para outra aqui, que eu já vi que tem mais perguntas. André Vial. Alain, qual aspecto você considera positivo na atualidade dos alunos com deficiência e outro aspecto de maior limitação em relação ao acompanhamento no AEE? O aspecto que eu acho importante, Andréia, de positivo, é que eu acho... E o limitante? O que eu considero positivo em relação ao AEE hoje em dia é que nós, profissionais, estamos buscando, tá, propostas, estudos relacionados às pessoas com altas habilidades e superdotação, que até então era o público que era excluído. Existe, sim, uma política nacional, né, de educação especial na perspectiva inclusiva, só que esse público faz parte, conforme eu falei na minha palestra, mas a gente não atende esse público na realidade. O professor da sala de recursos, eu sei que existem limitações para que realmente eles sejam atendidos efetivamente, com qualidade, mas eu acho que os professores agora estão buscando estratégias. Eu tenho visto muitos professores de sala de recursos buscando essas estratégias para realmente melhorar e atender a esse público com altas habilidades e superdotação. Então, isso, na atualidade, eu acho importante e positivo. Agora, de negativo, relacionado ao AEE, é a falta de investimento. Há quanto tempo a gente não recebe do governo federal aquela verba para a gente poder comprar materiais acessíveis? 2013. 2013. Já estamos quase
há 10 anos, quase, já estamos há 7 anos, se a gente parar para pensar, 7 anos esperando essa verba chegar para a gente poder realmente enriquecer a nossa sala, a gente trazer as inovações que a gente precisa, né? O professor é criativo, ele faz com sucata, mas o nosso aluno também merece muito mais do que sucata. É importante sucata? É, mas o nosso aluno merece outros recursos. Existem recursos tecnológicos muito mais importantes que ele precisa para se comunicar. Então, eu acho que o que eu vejo aí como muito negativo é essa falta de investimento do governo federal há anos na sala de recursos. Então, vamos lá. Simone Cardoso falou que a gente precisamos de pessoas que apoiem realmente essas ideias dentro do governo, no governo. A Fabrícia, perceber sua paixão e sua fala é que faz real diferença. Tudo que é feito com amor é grandioso. Amém. Dani Oliveira, peraí, depois você faz um apanhado. Muitos profissionais ainda precisam entender o que é acolher de verdade o aluno com deficiência. Liliane Barbosa, exatamente. Ser crítico consigo mesmo, porque é inadmissível um professor, em sua prática, utilizar termos e expressões, até faciais, que menosprezem seus alunos. Uma realidade ainda muito presente. Quer comentar? Olha, eu acho que a Liliane já fechou. Palavras, ela já fechou tudo. Ótimo. Agora, eu tô com uma outra professora aqui, que é do curso normal, e ela tá pedindo, antes de você falar, eu vou falar um pouquinho. Ela tá pedindo para você falar umas palavras de incentivo para as meninas, para os meninos que estão fazendo curso normal, em relação a incentivo para os estudos, né? Aí o que eu, como coordenadora, fazendo parte da equipe de coordenação, né, de educação inclusiva do município, o que eu posso dizer? Nós temos cursos. E assim, a gente sempre oferece vagas para o curso normal. Muitas se inscrevem, desistem, né? Tem alguns cursos que realmente assim, é mais complicado delas entrarem. Por exemplo, o curso que eu sou professora, que é o de AE, normalmente a gente dá preferência para professor que ou é auxiliar, ou para professor já de sala de recursos, ou para alguém que já está formado, porque depende de ter certos conceitos que às vezes a pessoa do curso normal ainda não tem. Mas a gente sempre abre essa possibilidade. Aí manda sempre para a escola o link, eles se inscrevem e tal. Então, assim, eu acho até que eles são bastante interessados, mas ela quer que você fale em palavras de incentivo para ver se eles estudam mais. Olha, o que eu posso dizer para esses futuros colegas, né, do curso normal, eu passei por aí também, tá? Pelo desembargador. Passei por aí por uma temporada. E como eu aprendi aí, realmente uma escola maravilhosa, com professores engajados mesmo em elevar a qualidade. E o que eu quero dizer para vocês é que se eu conseguir, vocês também conseguem. A batalha diária é de todos nós. Ninguém é melhor, ninguém é mais inteligente do que o outro. Eu sempre subestimei a minha inteligência. Eu sempre achei que eu não era capaz de chegar em lugar nenhum. E olha onde eu cheguei. Hoje eu estou conversando com vocês, estou aqui como palestrante. Então, não que isso vou servir de exemplo para vocês, mas eu quero que vocês entendam que é possível sim. Eu passei no concurso de Rio Bonito, eu passei no concurso de Itaboraí, eu passei no concurso de Niterói. Então, é através dos estudos que realmente a gente vai chegar em algum lugar. Meu pai, ele não era nem alfabetizado, mas ele sempre dizia para mim, tudo que eu não tive, a oportunidade que eu não tive, você vai ter. E ele sempre, nunca precisei trabalhar quando estudei, né? E eu aproveitei as oportunidades. Então, eu acredito que vocês têm pais também que estão dando essa oportunidade e que talvez não tiveram. E aí vocês não podem jogar essa oportunidade fora. Sabe por quê? O mundo está cada vez mais difícil de você encontrar e conseguir o seu lugar no mundo. Então, se você não se capacitar, se você não estudar, você não vai chegar lá. Então, estude, se dedique o que você puder. Claro, vocês são jovens, né? Querem se divertir um pouquinho?
Mas olha, vamos separar um horáriozinho do dia para poder estudar, se dedicar, porque é o futuro de vocês que está em jogo, tá bom? É o meu carinho, todo o meu carinho para vocês. Espera aí que ainda tem mais umas coisinhas aqui, que a gente ainda tem um tempinho. Samara Machon. Não podemos só falar, devemos pôr em prática para sermos justos e não ter preconceito. Ela é aluna do curso normal, eu a conheço. Fernanda Crozoé. Alan é excelente profissional. Eu, como irmã que fui de aluno dele, aí botou que emociona, que ela lembra. Parabéns, querido, é isso. Tem mais uma fala aqui. Os cursos que o município oferece são excelentes. Eu estou fazendo o curso de Libras, Rafaela Garcia, e é maravilhoso. Um amor muito grande por esses profissionais que atuam nos cursos. Deixa eu só dar uma falazinha, e realmente, assim, os profissionais que estão nos cursos fazem isso também por amor, tá? A gente tira pedaço dos nossos horários e joga para o curso. Mais uma coisa que a Alan falou aí em relação a estudos, professor estuda a vida toda. Eu e ele estamos fazendo parte, acho que deve ter mais gente aí também, a Sara que vai falar também, nós estamos fazendo parte de um curso oferecido pela UF, de AEE, gratuito, mas a gente tem que se inscrever, a gente teve que se dedicar, a primeira semana foi pesada, de muito estudo, muito material, e a segunda foi mais leve um pouquinho, mas a gente ainda tem que, eu pelo menos ainda não produzi, não deu tempo, tem que produzir um videozinho. Então, assim, se a gente começar o curso, vai até o final. Porque aí toda vez que o MEC vê o seu CPF lá, ele vai te dar preferência nos cursos gratuitos, pela UF, pelo FRJ, pelo ERJ. Estou sem som. E eu só quero aproveitar para dizer que quando eu vi o comentário da Fernanda, eu também me emocionei muito, porque o Rodrigo foi um aluno muito querido que eu acompanhei durante um tempo dentro da escola, e a sua família é muito abençoada. A sua mãe, seu pai, você foram pessoas muito especiais. Então, eu também estou emocionado com o seu carinho e com a lembrança do seu irmão, tá? Pode ter certeza que todas as lembranças que eu tenho de Rodrigo são muito boas. Tá? Um grande beijo para você e para sua família, querido. Só um instante que eu estou fora aqui, mas vamos lá. Alan, se você quiser fazer suas últimas considerações, tá? Porque a gente vai fechar, depois que você falar, a gente vai fechar por uns 5 minutinhos para a gente se organizar aqui e a gente vai passar para a próxima palestrante. As perguntas que não foram respondidas, os comentários, a gente pode encaminhar para o nosso e-mail e depois a gente passa para o professor e ele respondendo, tá? A gente faz a devolutiva, tá ok? Então eu posso só encerrar com uma poesia que tem lá no meu slide? Seria possível, Simone? Fala de novo, Alan, por favor, que eu estava fora do fone. Seria possível finalizar com uma poesia que eu tenho lá no meu slide? Eu vou sair da tela, então. Aí eu quero aproveitar, gente, já que eu estou falando com os meus colegas de Rio Bonito, eu quero parabenizar aos meus colegas de Rio Bonito, porque eu sei que está entre as 24 cidades do estado com 2 índices do IDEB. Então, eu sei que isso é um trabalho direto de vocês que fez com que isso acontecesse. Então, parabéns para vocês. Eu só torço que um dia vocês sejam ainda mais valorizados. Tá bom? E eu quero encerrar fazendo um convite. Eu tenho uma página no Facebook chamada Professor Alan Santos. Podem procurar lá no Facebook. Uma página. E quem quiser pode me adicionar lá. Nessa página eu coloco muitos vídeos, sugestões de atividades, coloco algumas ideias filosóficas minhas, muitos dos meus estudos vocês vão achar lá. Então, vocês estão realmente convidadas, tá? Tá aí, ó, a página do Facebook, aí tem um print da página do Facebook e meu e-mail também para vocês. Mas para finalizar também eu quero agradecer as intérpretes que estiveram também fazendo a tradução em Libras hoje, tá bom? Da minha palestra. E vou encerrar com uma poesia para vocês. Volta a tela, por gentileza. Isso. Procura-se
Procura-se urgentemente alguém que acredite na inclusão, alguém que esteja aberto a incluir, a abrigar, a abraçar, a acolher, que seja disposto a abrir oportunidades, que tenha boa vontade para estimular as habilidades de outrem e que queira perceber as potencialidades de outro alguém, que seja humano, alguém que veja além das máscaras, que consiga acreditar no outro e que acredite em si mesmo, alguém que queira assumir desafios e que não tenha medo das diferenças, mas que seja diferente e que não acredite em barreiras, que não aceite limites. Procura-se alguém que confie no brilho do olhar, que tenha fé no seu próprio coração e que acredite na inclusão. É da Lara Orlon. Eu gostaria muito de terminar com isso, dizendo que eu tenho certeza que entre essas pessoas que estiveram aqui me assistindo hoje, existem muitas pessoas que acreditam na inclusão. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Alan, tem um videozinho, você quer colocar? Eu gostaria, se a gente tivesse então, tempo. Aguarde um instantinho que a gente coloca. E aí, então, eu vou continuar falando pro pessoal de Rio Bonito, para matar a saudade, né, gente? Meu povo do José Reis que está assistindo aqui, ó. Tô igual a camisa do Flamengo que eu exibo, ó. Vocês verem, eu já saí daqui um ano e meio, mas, ó, coração continua com vocês, com muito carinho, tá bom? Parabéns a Rio Bonito por esse trabalho incrível aí com o IDEB, tá? Entre as 24 cidades, pulou de 3,5 para 5,5 na avaliação, ó. Parabéns. Muito. Vamos assistir. Professores, todos têm aprendido, né? Não temos nada, podem aprender. Então, a gente não trabalha mais nesse especial.